Iniciar a gravação. Muito bem. Então, continuando aí a nossa pauta. O próximo item... aí teve retirado de pauta o 22, 23, 24 e 25. Próximo item, 26 já fizemos. 27 e 28 também foram retirados. Agora o item 29. Pia. Adame Madeira, S.A. Madeiras. ITR. E acórdão de impugnação que julgou procedente auto de infração referente ao ITR exercício 2003. A glosa de área de utilização limitada declarada por falta de coincidência com os valores declarados em ADA e insuficiência de averbação nas matrículas do imóvel. Eu transcrevo aqui os tópicos da impugnação, dando destaque para o pedido. No acórdão de impugnação, transcrevo a seguir as emendas. Intimado, o contribuinte apresenta razões recursais discorrendo sobre nulidade da incompetência do agente fiscal para emitir juízos de valor em matéria puramente ambiental. Resumo também uma alegação sobre o princípio da autotutela, área de reserva legal e permanente, desnecessidade de área de exoneração, juros de multa, pedido, então relatório. Intimado em 13 de 8 de 2009, interposto em 11 de 9 de 2009, tempestivo ao recurso, presente os pressupostos, tomo conhecimento, estando a exigibilidade suspensa. Nulidade da incompetência do agente fiscal para emitir juízos de valor em matéria puramente ambiental, princípio da autotutela. Segundo o recorrente, o lançamento de ofício invadiria a competência do IBAMA, eis que a Receita não poderia descaracterizar a área ambiental e, para tanto, deveria celebrar convênio com o IBAMA, nos termos do artigo 14 e 15 da Lei 92/93. Assim, considerando a incompetência em matéria, o princípio da autotutela imporia a declaração de nulidade do lançamento sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Os argumentos em questão constituem a lide administrativa do presente processo. Logo, a apreciação das ponderações do recorrente não se dá no bojo do poder da autotutela. De qualquer forma, mesmo que o recorrente não houvesse levantado tais alegações, não seria o caso de se exercer o poder de autotutela para cancelar o lançamento. Eis que a argumentação sustentada pelo recorrente não prospera. Cabe ao contribuinte protocolar a ADA junto ao IBAMA e recolher a respectiva taxa, sujeitando-se à vistoria técnica. Mas tais fatos não excluem a competência da Receita, por seus auditores, de avaliar o cumprimento da legislação tributária para fins de boa legislação tributária. Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao aspecto tributário, podendo inclusive ponderar acerca da existência ou não da área ambiental, enquanto área de reserva legal ou preservação permanente para fins de caracterização da isenção. Cito fundamentação, não se pode confundir tal procedimento com o exercício de competência do IBAMA, no caso concreto, fiscalização simplesmente glosou parte da área de utilização limitada por falta de coincidência dos valores declarados em ADA e insuficiência de averbação na matrícula do imóvel ao tempo da ocorrência do fato gerador, sendo, para tanto, irrelevante a existência ou inexistência fática da área. Logo, não vinga preliminar de incompetência da fiscalização, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da autotutela, da legalidade, não sendo situação apta a gerar incidência disciplinar da Constituição. Quanto à área de reserva legal e preservação permanente, de necessidade de área e averbação. A fiscalização manteve a área de preservação permanente declarada de 212,5 e reduziu a área de utilização limitada declarada, apresentando para tanto a seguinte modificação. Eu transcrevo aqui. Portanto, a fiscalização reduziu a área de utilização limitada de 337,1 para 249,2, fazendo prevalecer a área de reserva legal averbada de 240,23, apesar de o ADA informar uma área de reserva legal de 273,2.
Na impugnação, invocando o laudo, carta planimétrica, termos de responsabilidade, compromisso e de averbação de RL, o recorrente sustenta a improcedência do lançamento em razão de área de reserva legal existir, sendo irrelevante a falta de área e averbação. Nas razões recursais, o contribuinte sustenta que o laudo técnico é suficiente para comprovar as áreas de reserva legal e preservação permanente declaradas, tendo sido apresentado ainda termo de responsabilidade e compromisso de averbação. De fato, a documentação, a incluir o ADA, considerado pela fiscalização, ampara a área de preservação permanente declarada de 212,5, tendo o laudo técnico, carta planimétrica, indicados a área até maior. Reitere-se que a fiscalização não glosou a área de preservação permanente declarada, e acrescente-se que o contribuinte não pede a retificação de sua declaração e o lançamento para a inclusão de área de preservação permanente não declarada, limitando-se o mérito de sua impugnação a atacar a glosa da área de utilização limitada, em especial o montante de 43,18, restando em tais termos delimitada a lide. Note-se que, perante a fiscalização, não foi solicitada a retificação da área de preservação permanente informada na declaração, tendo o contribuinte apenas apresentado o laudo técnico para atender à intimação fiscal, conforme petição de folhas 12. Logo, ainda que se entenda que a impugnação veicula pedido implícito de retificação da área de preservação permanente, ele não pode prosperar em razão da limitação temporal à retificação da declaração por iniciativa do contribuinte, determinada pelo artigo 147 do CPM. Ressalte-se, por fim, que a já reiterada preliminar de incompetência atingiu a totalidade da área de utilização limitada, glosada no lançamento, por se questionar a competência da fiscalização para efetuar a glosa. O laudo técnico e a carta planimétrica atestam a área de reserva legal de 283,53, sendo que o laudo a qualifica como averbada. As matrículas do imóvel, os termos de responsabilidade e os pedidos de averbação ao cartório de imóveis encontram-se nas folhas 53 e 67 e revelam. Aqui eu coloquei a matrícula, a área averbada, a indicação dos números das averbações, a data de averbação, as folhas que estão especificamente essas averbações, o respectivo termo de compromisso, de responsabilidade de compromisso de averbação e o pedido de averbação, com as datas e tudo. Portanto, dentre os constantes no processo. Portanto, correta a percepção da autoridade lançadora de que na data do fato gerador estava averbada apenas a área de 240 e 23 hectares. Né? O artigo 10, deu a fundamentação legal para se exigir a averbação na matrícula e também, logo a seguir, vou adentrar a questão de que a súmula CARF 122 ela é dispensuada, mas não a averbação ao tempo do fato gerador. Portanto, mantém correto os 240 e 23 hectares. Dos juros e da multa, sendo cabível a glosa da área de reserva legal, não prospera a alegação de não ter cometido nenhuma infração e de não ter havido incorreção na declaração do TR ou inadimplemento, e nem de um novo crédito erroneamente apurado e pendente no final. Logo, correta a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, não havendo de se falar em ilegalidade ou em majoração tributária que os princípios da capacidade contributiva ou do não concurso, como a vez aplicada à legislação de urgência e sendo o presidente colegiado incompetente para declarar a inconstitucionalidade ao decreto 7235, 26A, súmula CARF 2. Prova. Não prospera o protesto genérico, proposição de prova, inclusive documentário. Eis que não observado regramento específico e preclusa a oportunidade desses fundamentos, entre parênteses, além de tal pedido ser manifestamente protelatório. Então, o voto é por conhecer e o recurso rejeitar a preliminar e no mérito negar e provimento. Parece que está melhor, né? Perguntas? Cleberson. Acompanho o voto do relator. Raide. Acompanho. Andréia. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Acompanho. André. Acompanho.
Eu também. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. E o outro? O próximo item, que é o 30, também é da mesma empresa, agora é o 2008-64. Nesse caso, o exercício ele é 2004, a fazenda é Capão Alto. É um ITR, também envolveu reserva legal declarada por falta de declaração tempestiva, ato declaratório e averbação. As alegações da impugnação aqui escritos tópicos, bem como as emendas do acórdão, as alegações das razões recursais vão na mesma linha do anterior. Só que, nesse caso, ele se limitou a tratar da área de reserva legal de necessidade de ad e averbação. Não tem argumentos no sentido da área de preservação permanente, que é o que tinha no outro processo. Tá? Juros de multa e provas. Em relação à admissibilidade, também tempestivo, tomo conhecimento, exigibilidade suspensa. Sobre a nulidade e incompetência do agente fiscal, princípio de autotutela, são as mesmas considerações do outro processo. Em relação à área de reserva legal e de necessidade de ADA, a fiscalização ela manteve a área declarada de 213, reduziu a área de utilização limitada declarada de 202,7 para 75 por falta de ADA tempestivo e por falta de averbação na matrícula. O recorrente sustenta que laudo técnico comprovaria a existência e regularidade de averbação, cita matrículas, totalizando uma área de reserva florestal legal, matrículas do imóvel tais. Daí eu coloco aqui a área averbada e as averbações e as datas e forças. Portanto, fiz uma tabelinha específica também. Portanto, não haveria área de reserva legal averbada na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, 1/1/2004, tendo sido a falta de averbação um dos motivos do lançamento. Note-se, contudo, que a fiscalização manteve a área de reserva legal de 75,2 hectares, constante do ADA, com discriminação da averbação em matrícula, não se atentando para o fato de a averbação em questão ter sido empreendida após o fato gerador. Então, aparentemente, ele se confundiu aqui na hora do lançamento, mas isso não interfere em relação às demais áreas, todas são posteriores às averbações, portanto, não é o caso de retificar o acórdão. Eu cito aqui a fundamentação legal para a diligência do ADA, vou citar a súmula carta 22, que dispensa o ADA, mas não a averbação, né? A fundamentação legal para a averbação. Então, no caso concreto, a goza se mantém em razão de não haver, na data do fato gerador, a averbação da área de reserva legal postulada pelo recorrente. Quanto a juros e multa, no mesmo de prova, nesses dois tópicos, as mesmas argumentação do outro processo, eu acho que é necessária a leitura, e o voto é por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. Cléris. Acompanho o relator. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Pois bem, no 31, T2, T3, T4. Já foi 35, André. Um instante. Thomas Eric. Item 35. Trata de recurso voluntário interposto em face do acórdão de primeira instância, que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo ao imposto de renda ao ITR, a exigência referente ao ITR de incidência do imóvel rural, proveniente do trabalho de revisão da ITR, onde o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou o valor da terra nua, a área de reserva legal e a área de preservação permanente declarados na DPR. No recurso voluntário, o contribuinte alega em síntese, informa que em outubro de 2000 teve sua propriedade invadida e, por essa razão, foi impossibilitado de apresentar os documentos exigidos pela fiscalização. Afirma que, desde essa época, ficou impedido de comparecer ao imóvel em função de graves ameaças. Aduz que a jurisprudência do STJ é no sentido da não incidência do ITR na situação em que o proprietário não detém mais a posse do imóvel
objeto de invasão, razão pela qual pleiteia a insubsistência da exigência fiscal. O relatório, passando para o voto. O contribuinte ele apresentou um recurso voluntário, através do qual traz todos os fatos relacionados à invasão de sua propriedade desde 2000 e da impossibilidade de se apresentar os documentos exigidos pela fiscalização por depender de vistorias em loco, o que se tornou impossível em face da ausência da posse do imóvel. Cabe inicialmente, em presente caso, uma análise mais detalhada dos fatos que envolveram o imóvel objeto da exigência do ITR, trazidos ao conhecimento da fiscalização durante o procedimento fiscal. Pois bem, durante o procedimento fiscalizatório e em resposta ao termo de intimação fiscal lavrado, o contribuinte informou que é coproprietário do imóvel denominado Montanha, com área de 382,1 hectares, no percentual de 8,34%, e que até 2003, 25% do imóvel pertencia a Luísa Rosália, sua mãe. Afirma que até o mês de setembro de 2000, o imóvel era administrado pela senhora Luísa e seus filhos, porém, em outubro de 2000, o imóvel foi invadido, razão porque foi registrado uma ocorrência policial, e, em razão das fortes ameaças, ajuizaram a ação de reintegração de posse. Processo que eu cito o número e a vara. Destaca ainda que o invasor ajuizou a ação de uso capião, no entanto, por não atender aos requisitos da ação, o processo foi extinto, ingressando assim com uma nova ação, processo número. Diante dos fatos alegados, informa que seria impossível atender ao que foi requerido pelo auditor fiscal no termo de intimação fiscal. Os documentos se encontram apostados às folhas 78 seguintes. As razões recursais reforçam os argumentos apresentados e esclarecem que a liminar na ação de reintegração foi indeferida, mantendo o invasor na propriedade, razão porque os proprietários ficaram impedidos de comparecer ao imóvel desde 2000, em função das graves ameaças sofridas, razão da absoluta impossibilidade de realizar vistorias, atualização de cadastros, elaboração de laudos técnicos, ou mesmo regularização de documentação de áreas isentas, como a averbação área de reserva legal. Esclarece que durante a invasão, os posseiros cometeram um crime ambiental e que, em função da situação do imóvel, sempre teve que justificar perante órgãos estatais de que não estava na posse do imóvel, tendo sido inclusive ajuizada a ação criminal contra um posseiro, conforme documentos adunados aos autos. Cita ainda a decisão do Superior Tribunal de Justiça e doutrina acerca da não incidência do ITR na situação em que o proprietário não detém mais a posse do imóvel objeto de invasão, razão porque pleiteia a insubsistência da exigência. O ato administrativo de lançamento, os ditames do artigo 142 do CTN, que estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível. O efeito do fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos 1º e 4º da Lei 9.393, que eu cito, e cito também o artigo 29 e artigo 30 do Código Tributário Nacional. Conforme se refere à legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é a propriedade do domínio útil ou a posse de imóvel rural. O contribuinte é proprietário, o titular do domínio útil, ou possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive usufrutuário, ou seja, o contribuinte é aquele que possui o ônibus domínio em relação ao imóvel capaz de justificar a tributação. Aí você diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, sendo possuidor quem detém de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Destarte, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel. No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado, na condição de contribuinte, declaração para o imóvel rural, não tinha o domínio útil ou a posse das terras.
Pelos elementos trazidos aos autos, constata-se que, não obstante o direito de propriedade, o recorrente estava impedido de usar, gozar e dispor do imóvel em questão, pois sem a posse, essa essência dos direitos inerentes à propriedade deixam de existir de maneira plena, até porque encontra-se o imóvel sob impossibilidade de utilização econômica plena. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que se encontra consolidado em definitivo o esvaziamento dos atributos da propriedade, uso e disposição do bem, decorrente de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, não incidem os tributos sobre eles incidentes, conforme decisão proferida, eu cito aqui os dois respos. Cito aqui as emendas. Conforme comprovado nos autos, as invasões ocorreram antes mesmo do exercício tributário em questão e persistiram nos anos seguintes. Assim, com a invasão, o direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele inerentes. Haja vista a inexistência de posse e a impossibilidade de uso ou fruição do bem. Conforme bem assentou o ministro Herman Benjamin, no RESP 963-499, o direito de propriedade sem posse, uso, fruição, é incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular, que deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos. Na prática, o recorrente estava desprovido da possibilidade de uso ou fruição do bem imóvel, isto porque a propriedade configurava tão somente uma formalidade legal, incapaz de geração de renda ou benefício pela exploração do imóvel, para efeito de tributação pelo imposto. Em caso similar, relativo à invasão de terras por indígenas ou promovidas pelo Movimento Sem Terra, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu a nota PGFN 08 de 2018 nesse sentido, que eu cito. Assim, tendo em vista a contrariedade ao artigo 142 do CTN, pois ressaem descaracterizados os elementos essenciais ao lançamento, quais sejam o próprio fato gerador, contido na hipótese de incidência tributária, decorrente da perda dos atributos da propriedade, que reflete na própria sujeição passiva, cabe tornar improcedente o crédito tributário. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Alguma pergunta? Doutora Andréia, tem vários documentos aqui, né? Que mostram que houve invasão. Mas por que a senhora conclui que a situação permaneceu até o ano de 2007? Com base em que elementos, que documentos? Que documentos? Por todos os documentos que estão adunados aos autos, dá para ver que realmente ele não tinha condições. Primeiro que, nessa época, né, do fato gerador, ele não tinha condições nem de apresentar o que foi requerido pela fiscalização. Desde essa época, já isso aí, para mim, assim, está bem claro. Mas é 2007, né, doutor André? Foi requerido pela fiscalização, exatamente. Desculpe, o fato gerador é 2007, né? Porque eu vejo vários documentos 2000, 2001, quando aconteceram os fatos, né? Deixa eu abrir aqui para eu poder me recordar novamente. Espera aí, só um instante.
desse para abrir aí o processo, eu acho que eu vi o processo judicial. Aqui tem as informações do processo judicial. Acho que foi por isso que eu vi que ainda persiste. São informações depois desse período de 2007, 2009, 2010. Doutor André, seria esse documento diverso, petição 2 aí? Como? Esse petição, se a senhora estiver no processo, esse documentos diversos, outros, petição 2, seria esse? Tem o número aí? Porque eu não estou no processo. O número da página? Sim. Veio para 338 diante. Na 239 também tem algumas informações. Aqui, nas folhas 271, tem uma decisão do juiz de direito da primeira vara de Sabará que ele indefere liminar na ação de reintegração de posse. Dentre os motivos, a autora não provou ter sofrido sua posse o esbulho alegado, nem a data ou a autoria do esbulho. Mas pelos outros elementos dá para ver que realmente... E essa decisão é 28/11/2006. Uhum. É bem próximo à da ata do fato gerador. Quer dizer, o juiz disse que ela não demonstrou que tivesse sofrido a sua posse em esbulho. Depois eles juntaram outros documentos, eu lembro que tem aqui. Não, é que eu estou procurando documentos próximos à data do fato gerador, não a de 2000, sabe? Não, essa. Tem um outro de 2007 aqui, carência de ação, inépcia. Esse aí deve ser do José Martins. Capião, né? Deve ser do Capião. Aí depois eles entraram de novo com o Capião. Quem invadiu. Bem, porque eu vi pelas datas também, mas não faz tempo que eu fiz esse processo. Na folha 297 tem outra petição, né? Pedindo a reintegração, a juntada de documentos.
pedindo pelo deferimento das provas. André, conseguiu verificar alguma coisa? Eu estou vendo que tem várias petições, várias coisas depois dessa data, né, de 2008, eles ainda pedindo a reintegração, após o processo de uso capião. O segundo processo ele ainda perdurou também. O nome da ação de uso capião, pelo que eu estou vendo, é da Fazenda Morro Zé Ferreira. É essa do lançamento? Isso aí tem aqui uma área de, quanto que é isso? 3.685.700 metros quadrados. Está na folha 331. O capião é desse imóvel, aparentemente. Pelo menos dessa petição aqui, do que é isso? É o processo. Eu não sei, é um ato daqui da comarca. É uma edital de citação, na verdade. Processo de uso capião 56701 011 800-6. Os processos perduraram até depois desse período, né? Mas pelo visto tem mais de uma fazenda. Tem uma outra ação aqui, vamos ver.
Ah, é uma contestação. Citado por edital. Ah, não tem inicial aqui, tem? Tem também. Ah, aqui está um. Deixa eu ver. Tem mais de um processo de uso capião. Porque o primeiro foi extinto. Ah, mas eu queria ver o nome do imóvel. Morro, Fazenda Morro Zé Ferreira. Gente, estamos muito tempo parado nesse processo. Vamos colocar essas mesas nele também. André, você conseguiu localizar como é que você já falou? Chegou em 2007, foi isso? De 2007, para mim, está claro. Tem todo o processo, ainda tem as informações do processo judicial, até 2011, aqui nos autos. É, mas isso não, o seu voto não conseguiu transmitir essa ideia. Pode ser, No sentido de dizer quais documentos e amarrar de forma clara para se poder agora verificar isso rapidamente. Como é que estão do Dr. Clebson caiu só para... Clebson tá aí? Estão me ouvindo? Sim, mas a imagem não. A conexão está ruim. Bem, vamos tomar uma decisão do que fazer. A Andréia, esse é o voto dela. Clebson. Então, eu estava tentando entender aqui, parece que ela nunca teve a posse, comprovou a posse, isso que estava exercia a posse lá no imóvel, que ela era proprietária, né? Isso que eu queria entender aqui. Pelo que eu vi, o imóvel foi adquirido na década de 20 pelo avô dos que são réus na ação do capião. Daí tiveram a posse até a década de 2000, comecinho, mas são alegações de um lado, alegações de outro, atos decisórios aqui não estou achando também. Pessoal, se não for votar, a gente vai
da lista nesse processo. Eu acho que vai ter que ser vista. É visto, então. Vista de mesa? Vamos Tentar. Vamos tentar. tentar. O outro também é dele, então a mesma coisa, né? Não, o outro o resto é repetitivo. Ok, então 39, Pinheiro. 39. Agrícola Ponte. É um embargo de declaração. É apresentado pelo contribuinte em face do acordo de recurso de ofício. Segundo o embargante, a decisão é omissa e contraditória por não se poder determinar quais os critérios utilizados para se chegar ao percentual de 77,7 como grau de utilização. Mas, seu entender, seria cabível, mas no seu entender, seria cabível 86,54. Nos termos de despacho, os embargos de declaração foram admitidos para aclarar a motivação da adoção do percentual em tela ou relatório. Admissibilidade, cientificado o acordo de recurso de ofício. Os embargos de declaração em 17 de 12 de 2009, os embargos de declaração foram apresentados em 19 de 12 de 2019, observando o prazo regimental. A leitura do acórdão revela a não explicitação dos fundamentos para a especificação do grau de utilização, presentes requisitos, tomo conhecimento. O acórdão estabeleceu a área de produtos vegetais glosada de 326,2, mas não acolheu o pedido para a alteração das áreas declaradas de preservação permanente e ocupada com benfeitorias para os valores especificados em laudo. Transcreva o acórdão de impugnação, o tópico relativo à área de produtos vegetais. O acórdão de recurso de ofício apreciou apenas a matéria objeto de decisão desfavorável à fazenda, ou seja, restabelecimento da área de produtos vegetais de 3.126,2 hectares nos seguintes termos. Aí eu transcrevo. E aqui, quando se verifica, eu simplesmente cito que gera, feitas as alterações aqui, isso gera um grau de utilização de 77,7, mas não explicitei como calculei esse valor. O recorrente sustenta a não explicitação da origem do grau, postulando 86,54, a considerar, para tanto, não apenas a área de produtos vegetais de 2.641 e 61, mas também as áreas de preservação permanente e benfeitorias constantes do laudo. A seguir, explicito o ocorrido, comparando os montantes apurados na DITR, declarado, na notificação de lançamento lançado, no acórdão de impugnação, a ser incluído, e o que deve efetivamente ser considerado a partir do presente voto. Então, aqui eu coloquei na coluna declarado, lançado, acórdão de impugnação, acórdão de recurso de ofício e o acórdão de parte. Notem que o que foi feito no acórdão de recurso de ofício foi exclusivamente em relação àquele campo, área de produtos vegetais. O acórdão de impugnação 3.126,2 e o recurso de ofício, que só tratava disso, ele muda para 2.641,6. Em razão disso, é que tem que ser feito o recálculo. Mas quando eu fiz aquele cálculo, eu omiti aqui a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Ao invés de repetir 69,7, que já era declarado, não foi alterado no lançamento, não foi alterado pela acordo de impugnação, ao fazer o cálculo, eu zerei. É o campo aqui que está em negrito. Isso não pode ser zerado, tem que ser mantido. Quando eu mantenho e acolho o parâmetro do acórdão de recurso de ofício, que é a área de produtos vegetais, para 2.641,6, da utilização, não de 77,7, mas de 79,3. E isso não interfere daí no cálculo do imposto,
porque a alíquota ela é mantida entre 77,7 e 79,3, está no mesmo percentual de alíquota. Né? Então não interfere no cálculo. Isso que eu estou falando aqui. Portanto, o percentual resultou da indevida desconsideração da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, que é 69,7. O percentual do grau de utilização correto é 79,3, sendo manifesto o equívoco no cálculo, conforme a flora da tabela acima. De plano, afasta-se a possibilidade de se adotar o percentual de 86,54 postulado pelo embargante, eis que teríamos de admitir a reformar impégios do acórdão de impugnação e, em sede de embargos de declaração, uma vez que o acórdão de impugnação não acolheu as áreas de preservação permanente de benfeitorias constantes do laudo, e o recorrente não interpôs recurso voluntário, não tendo os embargos de declaração tal condão. Portanto, subsiste o provimento parcial ao recurso de ofício a ensejar a área de produtos vegetais de 2.641,61 hectares e a alíquota de 1,60, uma vez que o correto grau de utilização é 79,3, atraído igualmente a alíquota de 1,6 em face do disposto do artigo 11 da Lei 93 de 93. E suposto voto por conhecer e acolher os embargos, para aclarar o percentual relativo ao grau de utilização, mas sem efeitos infringentes, eis que se mantém o parcial provimento do recurso de ofício para definir a área de produtos vegetais como sendo de 2.641,61 hectares e a alíquota de 1,60. Então, nessa parte aqui, não tem modificação alguma. Só para aclarar o fato de que o percentual não é 77,7, mas 79,3, e isso não modifica no resultado. Tá. Esse finalzinho aí já estava no acordo, então não preciso colocar aqui agora na ata. Aclarar o percentual relativo ao grau de utilização, certo? É só isso. Não tem efeito infringente, é só para aclarar isso. Sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, aclarar o percentual relativo ao grau de utilização. É isso? Isso. Clébis. Ele está sem imagem. Depois desse voto, Clébis, eu vou sugerir que você saia e entre de novo, porque a sua imagem... Vou tentar. É que o sinal está ruim aqui, o meu é o único. Choveu muito aqui à tarde. Mas, e esse voto do Pinheiro? Embargo? Não, eu só queria... Eu estava vendo aqui se tinha algum argumento diferente nos memoriais. Não sei se o doutor Pinheiro chegou... Eu vi que tinha memoriais, mas não me chamou nada a atenção ali, sabe? Mas, enfim, o grau de utilização só seria superior a 80 se incluído as áreas ambientais que não foram reconhecidas. Foi assim que eu entendi, né? E é um acórdão de ofício. Certo. Eu acompanho o relator. Raide. Com o relator. André. Rodrigo. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Acompanho. Após o estudiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, aclarar o percentual relativo ao grau de utilização. 40. Luiz Renato Leite Reis. Eu vou aqui desconectar. Aí entrar. Aguardar. Voltou. Pode continuar aqui. É um recurso voluntário, em face de decisão
julgou improcedente impugnação contra a notificação de lançamento a envolver ITR exercício 2003, imóvel Invernada da Praia, certificado em 30/10/2007. Após regularmente intimado, o contribuinte não teria comprovado a isenção da área de utilização limitada e as áreas de utilização limitada deveriam estar informadas em ADA no prazo de 6 meses da entrega da declaração. Na impugnação parcial, alegou-se pagamento da diferença em controvérsia e área de preservação permanente e valor da terra nua, laudo. Eu transcrevo a ementa do acórdão de impugnação. Valor da terra nua, laudo. Este é o relatório. A admissibilidade, diante da intimação em 5/11/2009, o recurso... A doutora Miriam saiu ou houve algum problema? Não, pode Tá. Então, intimado em 5/11/2009, o recurso interposto em 26/11/2009, intestino. Presentes pressupostos como conhecimento, suspensão de habilidade, preservação permanente, valor da terra lá. O contribuinte foi intimado a comprovar a área de utilização limitada mediante exibição de área, matrícula do imóvel, com a averbação da área de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural e servidão florestal. Na resposta, informou que suas informações foram prestadas com incorreção em relação à área de preservação permanente e apresentou, dentre outros documentos, a matrícula do imóvel, mapa, laudos para evidenciar as áreas corretas e atender o solicitado pela fiscalização. A fiscalização efetuou o lançamento, considerando que a documentação apresentada não comprovou a área da utilização, a isenção da área de utilização limitada e que as áreas de utilização limitada deveriam estar informadas em ato declaratório ambiental no prazo de 6 meses. Na impugnação, o recorrente reconhece o cabimento da glosa da área de utilização limitada, mas reitera a sua alegação de a área de 907,9 de preservação permanente ter sido indevidamente informada como de utilização limitada e não sendo elegível área, estando a exigência da área de comprovada por laudo técnico, conclui o cabimento do reconhecimento dessa área de preservação permanente, que inclusive em razão de a propriedade se encontrar no perímetro da Estação Ecológica Tainha. Além disso, com base em laudo, reduz o valor da terra nua declarado e mesmo o valor do lançamento. Em apertada síntese, o voto condutor do acordo de impugnação considerou que o lançamento foi correto e legalmente efetuado, utilizando-se dos dados informados na DTR, do respectivo exercício e que a exigência de área encontra respaldo legal. Nas razões recursais, o contribuinte reitera o compromisso vertido na impugnação e reitera como devido o montante de R$ 60.322,94 valor este que toma por pressuposto implícito a alteração do valor da terra. Ressalve-se que, ao tempo da fiscalização, não se alegou erro no valor da terra nua, embora tenha sido apresentado laudo a revelar um valor inferior ao declarado. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise alterar o valor da terra nua com finalidade de reduzir as coisas do tributo, só é admissível mediante comprovação de erro em que se seja algo que seja notificado no lançamento. De qualquer forma, mesmo que se admitisse a flexibilização da limitação temporal, a retificação da declaração referente ao contribuinte, com medida excepcional para preservar a verdade material, a instituição dos autos não favorece a proteção do concorrente. Sustentando não ser encontrado negociação de imóveis semelhantes e localizados em região de pouco potencial de exploração agrícola em função de restrições ambientais, o laudo apresentado foi elaborado a partir de 4 opiniões de corretores de imóveis emitidas em 2007, a considerar a região do imóvel com restrições ambientais e a avaliação colhida junto à Prefeitura de Rio Grande. A variação média é considerada inclusive áreas com aproveitamento para arroz e pecuária sem restrições ambientais para se evidenciar o valor da terra nua em 1/1/2003. A sevérice do laudo em questão estampa a variação empreendida em 2007, preponderantemente a partir de opiniões, sendo que o valor obtido junto à Prefeitura do Rio Grande revela valor bem superior. Diante disso, o laudo não me gera a convicção de ter havido erro no valor da terra nua declarado ao tempo da
apresentação da declaração de ITR, ainda mais quando se considera ser pequena a diferença entre o valor declarado de 710 mil e o apurado de 654.300. Em face da área de preservação permanente, o erro na declaração fora alegado para a fiscalização. E esta sustentou o cabimento da glosa de área de utilização limitada por não comprovação da isenção, em razão das áreas não tributáveis terem de ser declaradas em nada. O acordo de impugnação adotou a mesma linha de ser exigível a informação em ADA como uma das condições para a isenção em relação à área de preservação permanente, nada discorrendo sobre estável ou não comprovado nos autos que a área de 907,9 seria de preservação permanente, ou seja, não analisou se houve ou não o alegado erro de se caracterizar a área de preservação permanente como sendo de utilização limitada na declaração. De fato, no caso que expresso, independentemente da existência ou não de uma área de preservação permanente, a argumentação do recorrente não se sustenta em razão de não ser apresentado ato tempestivo, a matéria já conhecida, o 17 horas 6.938, que eu transcrevo as emendas lá da Câmara Superior, não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigirada para efeito de redução do valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo. O parágrafo 7º do 10 apenas dispensa a prévia comprovação das informações, cada contribuinte foi declarado ao IBAMA, recolher a respectiva taxa. Se os argumentos estão conhecidos, destarte não restando comprovada a apresentação guiada pela lista fiscal, a ação fiscal não merece reforma o acordo, um voto de conhecer, negar procedimento repetitivo. Perguntas? Essa área de preservação permanente foi trazida somente na impugnação, doutor Pinho? É isso aqui, pelo que eu entendi? Doutor Pinho, o microfone? Obrigado. Pelo que eu me recordo, ele foi intimado a comprovar a área de utilização limitada pela fiscalização. Daí, na resposta, ele informa que suas informações foram prestadas com incorreção em relação à área de preservação permanente. E ele apresenta, entre outros documentos, matrícula do imóvel, mapa. Daí é feito o lançamento, tá? Considerando a documentação apresentada. Não teria sido comprovada a área de utilização limitada e que as áreas de utilização limitada deveriam ser informadas em ADA. Tá? Na impugnação, o recorrente ele reconhece o cabimento da glosa da área de utilização limitada, só que ele reitera que a área de 907,9 de preservação permanente ter sido indevidamente informada como de utilização limitada. Ele diz que ele colocou no outro campo, mas que, na verdade, era utilização limitada. E que não seria exigível ADA, estando a existência da área comprovada por laudo técnico. Isso foi na impugnação. E aí eu fiz uma síntese sobre o voto condutor do acordo de impugnação. Ele considerou que o lançamento foi correto e legalmente efetuado, utilizando-se os dados informados na DITR e a existência de ADA encontra respaldo legal. Daí, nas razões recursais, o contribuinte ele reitera o inconformismo vertido na impugnação. Então, ele volta de novo a dizer sobre essa questão da área de preservação permanente ter sido indevidamente informada como área de reserva legal, área de utilização limitada. Daí o que eu falei? Ao tempo da fiscalização não se alegou erro no valor da terra nua. Porque, ao fazer o cálculo
daquela impugnação parcial dele, não foi só apenas essa questão da área de preservação permanente que ensejou o cálculo dos 600.322,94. Ali ele também coloca, como contrabando, uma alteração do valor da terra nua. Por isso que no meu voto eu adentro sobre essa questão do BTN. Tá? Então, só que isso não está na impugnação. Se eu flexibilizar toda essa questão da área de limitação central, coisa e tal, mas de qualquer forma, ainda assim, esse laudo não presta. Tá? Por isso que eu digo que não está impugnado efetivamente, mas que de qualquer forma ele alterou no cálculo. Né? E se ainda que eu entendesse como implícito, o laudo não prospera. Por isso que eu adentrei essa questão do laudo. Em relação à área de preservação permanente, que é a sua pergunta, o erro na declaração for alegado para fiscalização. Tá? O acordo de impugnação, ele adota a mesma linha daí da fiscalização de exigir ADA, e eu também adoto essa mesma linha. Então, para mim, a impugnação sobre a área de preservação permanente, tendo sido indevidamente colocada como área de reserva legal, desde o primeiro momento isso foi alegado, e eu analiso exclusivamente em relação ao ADA. Para mim é irrelevante essa questão da existência, não adentro nisso. Eu sustento apenas pelo ADA. E isso foi feito pela fiscalização, foi feito pelo acordo. Então, Cléberson. Eu estava olhando aqui o laudo. É 907,9, né? A área de preservação permanente. Ele é o único laudo, né? De avaliação no... Eu vou... se eu entendi então corretamente, o contribuinte, ele... Na fiscalização, ele disse que havia cometido um erro, que as áreas de utilização limitada, na verdade, parte delas se referia a uma área de preservação permanente. Está descrito aqui no laudo como 907,9 hectares. Então eu vou reconhecer essa área. A título de APT. Reconhecer a área de preservação permanente de quanto? 907,9 hectares. Com base no laudo. Uhum. O imóvel aqui. O imóvel ele tem 1.400 hectares.
hectares, só que ele se localiza lá na região lá de Rio Grande, né? Mas é próximo da Lagoa dos Patos ali, aquela região. Isso, é Lagoa dos Patos. Ah, final da Lagoa dos Patos. Tá, Raiz. Eu acompanho a divergência para dar provimento parcial. Cadê acompanhar a divergência? O relator. Divergência. O relator. Eu também acompanho a divergência. Então, vencidos os conselheiros. Primeiro, relator. Pode ir edição aí quem vai fazer o voto vencedor. Rodrigo. E André. Que negavam provimento ao recurso. Designado, tal qual os meios colegiados, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente de 907,9 hectares. Vencidos os conselheiros Pinheiro, Rodrigo e André, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir Posso fazer. o voto vencedor, o conselheiro Raiz. Ótimo. Então, próximo. O próximo é você, 41. Esse processo trata-se de embargos inominados, apenas um erro material. A relatora desse processo foi a doutora Andréa e eu fiquei responsável por redigir o voto vencedor. Tá? No cabeçalho do voto vencedor, traz lá o conselheiro Raí de Santana Ferreira, redator. No entanto, na conclusão, após dar o resultado do meu voto, no lugar de sair meu nome, sai o nome da doutora Andréa, da relatora. Então, eu estou apenas corrigindo isto, que eu digo aqui no meu voto, vão verificando a decisão para onde se lê na conclusão do voto vencedor do acórdão. É como voto está assinado documentação digitalmente Andréa Viana Arraes, leia-se, é como voto documento assinado digitalmente Raí de Santana Ferreira. Por isso, voto no sentido de acolher os embargos nominados, de acordo com o artigo 66 do Ricardo, para corrigir o erro material constante do acordo tal, nos termos da fundamentação. Então, acolher os embargos para sanar o erro material. O vício material apontado. Esses embargos foram de quem, doutor Rei? DRF. Não? Acho que foi da DRF, deixa eu ver aqui. Acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar o vício material apontado. Por que saiu o nome da André lá embaixo, hein? Porque estava dando erro no momento da formalização. Deu erro. Então, o PGD, ele alterou e passou batido. Tá. Mas passou pela correção, doutor Raí? Passou. Passou pela correção. Passou pela correção. Impressionante. Vamos lá, Cleberson. É uma inconformidade, né? Isso. ISO 9000 inconformidade. Eu acompanho o acolhimento dos embargos para sanar o equívoco. Pinheiro. Acompanho. Por unanimidade, acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar o vício material apontado. 42, Rodrigo. 42, Roberto Paulo Ziegert Júnior. ITR. Assistão à origem de autifração referente ao ITR, Fazenda Nova Alvorada. Referente à falta de comprovação de área de benfeitoria e falta de comprovação do BPM. Obrigada.
E aí, cientificado a notificação, impugnação contribuinte alegou decadência, ilegitimidade passiva, tendo em vista que a aquisição do imóvel se deu em 2008, que se equivocou apenas a declaração, que o imóvel só foi registrado matriculado em 2008, não havendo faturado do TR em 2005. Não tinha registro, que não pode responder pela multa. O lançamento foi julgado procedente pela DRJ, a emenda que eu transcrevo. E no recurso voluntário, ele reitera os argumentos: decadência, legitimidade passiva, se equivocou apresentar a declaração, só houve registro de matrícula do imóvel em 2008, não havendo faturador do TR em 2005, o imóvel não tinha registro e não pode responder pela multa. Acrescenta ainda que o VTN utilizado pela fiscalização não reflete o valor de mercado do imóvel. Você é tempestivo, conheço do recurso. E aí, em sua impugnação, o contribuinte apresentou argumentos somente contra a decadência e a legitimidade passiva. A legitimidade foi alegada por entender que não havia faturador do TR em 2005, em decorrência impossível a sucessão, alegou inexigibilidade da multa, sustentando ser cabível a aplicação de penalidades. Claro está que a redução da área relativa de benefício arbitramento do VTN, efetuada pela fiscalização, deve ser considerada matéria não contestada, aplicando-se o dispor 17 do PAF como de observatório de ação de crime. E é o texto da emenda que eu repito aí. Matéria não impugnada de benfeitoria VTN. Decadência. Ele só trouxe grau de recurso, provavelmente porque a DRJ fez essa observação. É que é o contribuinte o cancelamento do lançamento por força da decadência. Eu cito a Lei 9393, homologação, 150, parágrafo 4 CTN. Todavia, para que isso ocorra, para 150, parágrafo 4, é necessário que o contribuinte tenha tomado as providências necessárias à homologação adquirida a regra geral de decadência prevista no 731, dispondo como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte. E aí eu acrescento o entendimento do STJ em relação ao pagamento, regra parcial. No caso, verifica-se que, partindo da premissa que houve faturador, ele fala que não houve, será analisado adiante, isso ocorreu em 1 de 1 de 2005. O recorrente admite que a declaração do TR foi apresentada, embora firme por equívoco, somente em março de 2010. A DRJ informou que não consta dos autos, nem da base de dados da Receita Federal, nenhum comprovante de recolhimento do TR 2005. Desse modo, na opção homologada, razão pelo lançamento efetuado em 30 de 12 de 2010, ocorreu dentro do prazo decadencial. Sujeição passiva. O recorrente não contesta nenhum dos dados relativos às características físicas do imóvel adquirido. Admite que adquiriu o imóvel em 2008 conforme a escritura pública de compra e venda, e que a declaração do ITR exercido em 2005 foi por ele apresentada. A linha de defesa do recorrente, é de que não há que se falar em faturador do ITR 2005, pois o imóvel à época não havia sido registrado e matriculado, sendo somente uma área objeto de demarcação precária e informal. Não assiste razão. Artigo 1º e 4º da Lei 9393, faturador do TR, propriedade, domínio e posse do imóvel, contribuindo imposto proprietário, titular, domínio e possuidor. A existência de registro do imóvel, dessa forma, não impede a inexistência de registro imóvel, dessa forma, não impede a ocorrência do faturador. Não só porque ocorre com a posse a qualquer tipo, mas também porque o Código Civil dispõe que a aquisição de propriedade pode se dar de forma originária por usucapião à cessão. Para ilustrar, veja essa orientação do perguntão 2020 aplicável à hipótese. Então, essa resposta aí, ele admite faturador do TR, inclusive com renúncia da propriedade. O imóvel rural fica sem dono conhecido, por isso o primeiro que tiver sua posse poderá adquirir o usucapião desde cumprir de requisitos legais. Possuidor apresenta do TR. Assim, mesmo que não houvesse matrícula, o antigo proprietário possuidor era sujeito passivo da obrigação tributária em 2005, independentemente do envio a registro, seja independentemente do envio a registro,
de anteriores escrituras de compra e venda. Os efeitos da ausência de matrícula se fazem sentir em outros campos, por exemplo, transmissão, obtenção de financiamento e valor de mercado, que não impede o corte de faturador. Sendo inequívoca a prática de faturador de 2005, não havendo prova de quitação do respectivo TR desse ano, como admite o recorrente, caracteriza a subrogação prevista em 130, consequentemente, sua legitimidade passiva. Eu falo aí e alega em caráter subsidiário que a multa ela deve ser cancelada, desde que a penalidade por atos cometidos ilegalmente no imóvel não pode atingir pessoa de direito trator. E aí eu não apoio o argumento, a multa aplicada 44.1 da 430, sempre exigível. O artigo 130 do CTN não compete questionar a inconstitucionalidade, súmula CARF 2, 130 do CTN, menciona a responsabilidade pelos créditos. O adquirente, portanto, assume a condição de sujeito passivo das obrigações tributárias do alienante. Eu trago um excerto desse voto vencedor aí que fala em responsabilidade de multa de ofício. E acrescento que não pode dar uma interpretação restrita à expressão crédito tributário, sob pena de chegar até mesmo a contradição no âmbito do PAF, que rege o processo administrativo de determinação e existência do crédito tributário da União, inclusive a multa. O parágrafo 1º do 44 prevê a duplicação do percentual da multa nos casos de cobrança ou negação. E aí que o parágrafo 2º aumenta o percentual de metade no caso de não entendimento. Aceitar que sucessores não estão sujeitos à multa do 44.1 seria aceitar a impossibilidade de penalizá-los com qualificação do agravamento da mesma multa, mesmo que haja ação dolosa para impedir a fiscalização que apura a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, do qual o sucessor é responsável que não seja deliberadamente não atendido às estimações fiscais. Eu devo dizer, talvez a redação tenha ficado um pouco... que mesmo que se durante a fiscalização ele sendo sucessor, né, ele tanto é possível a responsabilização que se ele dificultar a ação da fiscalização vai ter a multa gravada, a multa aquela do 44 inciso 1. O adquirente de imóvel rural, portanto, quando não houver no título prova da quitação, responde não só pelo tributo, mas também pela multa de ofício. Eu conheço do recurso deve provimento. Perguntas? O sucessor tem a súmula, né, do CAP, né? Não me recordo a redação agora. Sobre multas. Mas não esse sucessor específico, né? É assento. Deixa eu ver aqui se eu encontro. É porque aí eu falei... É 113, é porque... é 113, né? Isso. Vou acrescentar essa súmula, então. Eu acho que eu peguei até esse acordo aqui o acordo que eu fiz essa extração aqui. Ele é um evento sucessório, né? É uma hipótese, né? De sucessão, né? Vou acrescentar então acho que inclusive esse acordo aí eu puxei dos precedentes dele. Vou acrescentar então, fazer essa observação aqui. Súmula 113. Entendi muito bem a alegação do contribuinte. Ele disse que esse imóvel não tinha registro. Isso, não tinha nem matrícula nem registro. Matrícula nenhuma, ele existia no nada. Não existia uma matrícula anterior a 2008. Não, ele matriculou, pelo que eu entendi, foi depois da aquisição.
Não tem uma matrícula anterior, ou ele não levou existiu uma matrícula e ele só levou a registro a escritura dele em 2008? Deixa eu tentar lembrar aqui. É isso que eu não estou captando aqui da minuta. E se existia... a que título ele recebe? Constou da matrícula, aliás, do título aquisitivo, a questão das dívidas, havia certidão negativa, isso que eu queria esclarecer. É porque eu acho, se eu não me engano, nesse caso aí, deixa eu dar uma olhada, não tem nos autos, não tem... Esses Porque a documentos... DRJ, ela fala aqui, ó, na ementa, pelo menos essa questão, cadê? Eu tinha lido em algum lugar, né? Sobre subrogação, ó, exceto se constar do título a prova de sua quitação. Então, mas não tem, nos autos não tem nada. Ele não fez prova disso. Mas também não tem a prova de... Não tem nos autos, a matrícula, o registro, não tem nada. Lá de trás, o antes, né? Não sei nem então, se... ele não trouxe a prova das alegações dele. Acho que tem que deixar isso destacado. Não, então, mas é porque a questão dele não é em relação ao ano que ele adquiriu, né? É em relação a 2005. Então ele nem poderia fazer... Assim, se esse imóvel só foi matriculado em 2008, ele teria como fazer prova de uma matrícula em 2005. Mas é que no seu voto, em sujeição passiva, você coloca aqui, ó, admite que adquiriu um imóvel em 2008, conforme escritura pública de compra e venda. E a declaração do ETR, exercício 2005, foi por ele apresentada. Por engano. Então, essa escritura pública está aqui no processo, ele apresentou. Aparentemente não. E esse seria, ou se apresentou nesse título, não tem aquela ressalva que faz a DRJ. Não tem nem isso. Não tem nem escritura. Eu não estou entendendo, Pinheiro. O que você quer que o Rodrigo acrescente? Não, é porque eu realmente fiquei com essa dúvida também, olha, lembrando, porque eu acho que o meu voto ele acaba sendo feito tudo com base na alegação dele, porque não tem escritura, não tem um registro, não traz nada. Mas ele admite que adquiriu imóvel. Então acaba sendo por subrogação. Não, ele admite que adquiriu imóvel, mas ele não prova que não tenha se subrogado. Essa prova é que falta. Ele não prova a quitação só, que ele subrogou, porque ele adquiriu. Não, por exemplo, se na escritura pública constou expressamente a quitação do ITR 2005... Mas isso ele não trouxe. E não constou, porque não tem prova de pagamento, não tem... Se tivesse quitado, não teria lançamento. Não, mas se na escritura pública consta que ele que está ok, que não havia nada, porque aquele tempo não havia sequer declaração, correto? 2000 e quanto? Não, 2000, se a declaração foi apresentada por ele, que só adquiriu em 2008, e ele apresentou em 2010, é essa declaração que trabalhou o fiscal. Foi. Certo? Se houvesse uma declaração anterior e que desse tudo por quitado, ele poderia ter uma certidão negativa. Mas teria que apresentar a documentação. Pela escritura pública, não ocorre a subrogação. A responsabilidade por eventuais diferenças vai ser do proprietário à época. Sim. Por isso que eu estou perguntando, quando o voto aqui fala em escritura pública, coisa e tal, que é a argumentação do contribuinte, ele não trouxe essa escritura pública para demonstrar o argumento dele. Não trouxe escritura, então assim... Porque ele fala, conforme escritura pública de venda e compra, então ele invoca um documento.
Mas é que ele não vai muito na linha de não haver subrogação, ele vai na linha de não ter fato gerador, porque o imóvel não era matriculado. Então, assim, eu acabei entendendo, bom, se ele fala, como é que ele vai alegar que eu não tinha fato gerador e vai apresentar a escritura pública com prova da quitação? Basicamente está falando que o imóvel não existia em 2005. Não existia juridicamente para ele. Enfim. Mas, assim, se eu sugerir alguma adaptação na... Ele não comprovou, ele não demonstra que não tenha ocorrido subrogação, ele não traz prova nesse sentido. É porque, se for falar, ele também não traz prova de que não era ele, em 2005. Sim, mas como ele declarou, presume-se que é. Sim. Não, que não é. Ele fez uma declaração, ele deu uma autorização, e agora vem e fala esses argumentos invocando a certidão, a escritura pública. Então, é porque... Ele não traz a escritura pública para demonstrar essa questão do sujeito, ele não é sujeito passivo, né? Ele não fez prova do fato preditivo ao lançamento, o ônus é dele. Sim, é que eu estou querendo dizer que ele sequer faz prova de que em 2005 também, essa escritura pública pode ter sido anterior, inclusive, então pode ter adquirido antes, apresentou em 2005, ele já era o proprietário em 2005, né? Isso aí também não fica claro. É assim, porque ele vai como proprietário, como subrogado. De qualquer forma, é ele. Uhum. Ele também não faz prova de que não era ele não traz a escritura. Ele pode ter adquirido imóvel lá em 2002 na registração de 2008. E nem a matrícula também. Ele não trouxe nada, são meras alegações. Mas, assim, se for fizer eu acho interessante. Mas eu só acho que é interessante ressaltar que ele não demonstrou que não tem ocorrido subrogação. Tá. Ele não demonstra as alegações dele, de que não se responderia, tendo apresentado a declaração de ITR. O meu ponto é esse. Eu acrescento, depois do 130 do CPN, eu coloco que ele não fez prova, não apresentou prova da quitação. A demonstrar a não ocorrência de subrogação. Bom, Cléberson. E a súmula 113. Eu acompanho, só que essa observação da falta de prova, para mim, está no parágrafo acima do artigo 130. Assim. Já estava no voto do doutor Rodrigo. Acompanho o relator. Raide. Com o relator. Pinheiro. Eu acompanho, mas eu estou relendo aqui, eu não estou enxergando isso. André. Acompanho. Rodrigo. Matheus. Acompanho. André. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Tem 3 embargos. O 44 foi retirado de pauta. Só tem agora o 45 embargo. De quem que é esse? Do Raide. Deixa eu abrir aqui. Embargos de declaração compostos pela PXFN. Vamos lá. O contribuinte é José Carlos Rodrigues Teixeira, teve contra si lavrado auto de infração concernente ao imposto de renda da pessoa física, decorrente da constatação de classificação indevida de rendimentos na DIPF, e multa isolada por falta de recolhimento do Carnê Leão em relação a exercícios aqui mencionados,
conforme a peça inaugural do feito, as folhas 901 e 905. Após regular processamento, depois de recurso voluntário acima da sessão de julgamento, esta corrente da Câmara, turma, no caso, em 7 de maio de 2019, por unanimidade de votos, achou por bem conhecer do recurso do contribuinte e dar-lhe provimento. Colaciona aqui a emenda, o acordo aqui também foi citado. E resignada, a PGFN opôs embaixo da declaração, as folhas aqui mencionadas, pugnando pela sua reforma em virtude da obscuridade a seguir exposta. Transcreva aqui o que aqui disse a PGFN em seu embargo. Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento, submetido à análise de admissibilidade por parte da nova presidente desta turma, entendeu esta, como acolheu o pleito da PGFN, escrito nos embargos de declaração, propondo sua inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a obscuridade apontada. O despacho está nas folhas 1036 a 1038. Este é o relatório. Passando para o voto, não obstante as substanciais razões de fato de direitos suscitados pela nova Procuradoria, corroboradas quanto ao conhecimento dos embarques dos presidentes deste turno, peço bem para manifestar entendimento divergente quanto à suposta obscuridade no acordo embargado, capaz de ensejar o conhecimento do PGFN, como passaremos a demonstrar. Em suas razões recursais, pretende a Procuradoria da Fazenda Nacional seja conhecido seus embargos de maneira a sanear a pretensa obscuridade na decisão que errada, relativamente à forma de tributação da cessão de crédito. Com mais especificidade, sustenta que, ao considerar os preceitos do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7.713, estou obscuro como deveria ter sido realizada a tributação da pessoa física adquirindo o direito creditório. Isso, considerando que, nos termos da legislação supra-referida, a tributação pelo ganho de capital recai sobre o alienante cedente, situação na qual não se enquadra o contribuinte ora autuado. Conforme se depreende da análise das alegações e documentos que instruem o processo, constate-se que, muito embora o embargante procure demonstrar a subsistência do acordo recorrido, utilizando-se dos mais variados argumentos, a bem da verdade, discute-se novamente o mérito, o qual já foi objeto de análise da coleta da turma embargada, inclusive com remissão expressa ao termo sobre a análise como segue. Então, prescrevo aqui o que diz no acórdão originário e vou ler. No presente lançamento foram considerados rendimentos tributáveis do sujeito ao ajuste os juros recebidos pelo contribuinte por força de contrato de cessão de créditos em que os titulares de direitos sobre empréstimo compulsório da Eletrobras lhe transferiram integralmente todos esses direitos. Os empréstimos compulsórios à Eletrobras foram criados na Lei 4.156, que instituiu um adicional cobrado nas contas de energia elétrica dos consumidores industriais, que vigorou até fim de 1976. A partir desta data, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 1512, determinou-se que os adicionais pagos nas contas de energia elétrica de um ano seriam transformados em créditos. A partir de janeiro do ano seguinte, a Eletrobras não sendo emitidas as obrigações do antigo sistema, sendo os saldos desses créditos atualizados monetariamente para fim de regasto tal. Extrai-se, já do início do voto do condutor do acordo embargado, o conselheiro relator fez referência à forma de tributação, especialmente sobre a cessão de crédito. Mas não é só, segue ainda o excerto do voto guerreado. Pois bem, feito esse... Isso eu estou lendo o voto guerreado. Pois bem, feito esse breve histórico, observa-se do caso concreto que a autoridade fiscal verificou o teu contribuinte adquirido, por meio dos contratos de cessão de crédito, as folhas mencionadas, os direitos relativos aos empréstimos compulsórios da Eletrobras instituídos por esses diplomas legais. No curso do procedimento fiscal, os cedentes foram intimados e todos confirmaram a transferência dos direitos incidentes sobre os empréstimos ao contribuinte. Em decorrência dessa transferência de direitos, apurou-se que o contribuinte recebeu nos anos calendários em questão, a título de juros incidentes sobre o crédito de empréstimo compulsório, os valores relacionados a planilhas de folhas tal, totalizando um montante aqui descrito.
Os rendimentos foram informados na declaração de ajuste do contribuinte como de tributação exclusiva na fonte. A autoridade fiscal, entretanto, entende que, embora os juros pagos ou creditados aos detentores de titularidade dos créditos constituam rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, o repasse efetuado por essas empresas ao contribuinte constitui rendimento tributável sujeito ao ajuste, com base nos artigos 37, 38 e 55, inciso 16 do RIC. Por sua vez, o contribuinte aduz ter ele e as empresas cedentes traçados contratos de cessão, que podem ser vistos nos autos, em estrito cumprimento ao previsto no artigo 288 do Código Civil. Cercado pela legalidade e formalidades exigidas, o recorrente se tornou legítimo proprietário dos direitos que as empresas cedentes possuem em relação aos créditos. Quando dos recebimentos dos mencionados juros pagos pela Eletrobras por intermédio de suas concessionárias, o recorrente sempre apresentou os contratos e respectivas procurações, notificando formalmente a Eletrobras e concessionárias de cessão de crédito em exata consonância com o exigido pelo artigo 190 do Código Civil. Não obstante as razões de fato direito diante do exposto, após analisar os documentos apostados aos autos, verifica em iniciativa preliminar que o lançamento fiscal deverá ser declarado nulo, eis que os elementos fáticos probatórios que o compõem não registram de forma clara e precisa fundamentação de motivação legal ensejadora da atuação, ou seja, pelos fundamentos a seguir delineados, a motivação fática e jurídica do lançamento fiscal não estão em conformidade com a legislação tributária, nem com os fundamentos da Constituição de 98. Pois bem, retorno ao voto do acórdão de embargos. Digo, verifica-se da transcrição acima e parte do voto condutor do acórdão atacado que o conselheiro relator e, por consequente, a turma recorrida, de fato, adentraram plenamente e literalmente a análise do método de tributação dos valores recebidos pelo autuado, para fins de atribuição da forma de apuração correta, ou seja, ganho de capital. Aliás, trouxe à colação, inclusive, menção elucidativa à equivalência à concessão de direito na modalidade de precatório. E mais, certo que a turma, na sua unanimidade, afastou a aludida imputação em razão do fiscal atuante, delineado um motivo fato de forma inadequada com o pressuposto de direito, caracterizando uma motivação insuficiente e indevida em total afronta aos dispostos no artigo 142 do CTN. Em outras palavras, o conselheiro relator do acordo guerreado foi poder mais enfático ao afirmar que, assim sendo, tendo a autoridade autuante considerado os rendimentos como sujeitos ao ajuste, evidente equívoco na fórmula de tributação, uma vez que a cessão de direito é a hipótese de ganho de capital. Assim, em que pese as razões lançadas em seus embargos de declaração, arguindo a existência de obscuridade no acórdão guerreado, em momento algum a Fazenda Nacional logrou comprovar seu argumento, repetindo questões já devidamente debatidas por ocasião do julgamento da turma recorrida. Com efeito, ao contrário das argumentações da Fazenda Nacional, não vislumbrando qualquer obscuridade capaz de macular o acórdão embargado, somente quando se mostrou claro em sua fundamentação e conclusão. Vê-se, pois, inexistir vício no decísio guerreado, mas tão somente entendimento contrário da ilustre procuradora, a qual simplesmente pretende rediscutir matéria já devidamente analisada por este colegiado e, como é de conhecimento daqueles que lidam do direito tributário, os embargos de declaração não se prestam a atingir tal finalidade. Ademais, resta claro que toda a matéria constante dos autos fora abordada pela decisão, não sendo necessária eventual manifestação sobre fatos alheios ao dos autos. Nesse sentido, por todo exposto, estando de acordo guerreado em consonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, voto sentido de conhecer os embargos de declaração e não acolhê-los pelas razões de fato e direito assim não ofertadas. Rejeitados. Rejeitados. Cléberson. Acompanhe o relator. Não consegui entender por que não seria alienante, de acordo com o argumento aqui. Por que não seria alienante? Considerando que nos termos da legislação suprarreferida, a tributação pelo ganho de capital recai sobre o alienante cedente,
situação na qual não se enquadra o autuado. Estou tendo dificuldade de entender esse raciocínio. Tem que ver com mais calma aqui a situação. Por que não? Hein, doutor Raí? Como, doutor Pedro? Isso que o senhor está falando é o argumento da Procuradoria. Inclusive, o argumento final aqui para acolher os embargos foi nesse sentido. Da admissibilidade, ela destaca justamente esse ponto. O senhor eu acho que o senhor estava presente nesse acordo, né? Foi aquele caso desses juros, dos juros compulsórios da Eletrobras. E o contribuinte adquiriu, junto às pessoas jurídicas, o direito de receber, né? Mas eu me lembro que tinha uma análise do contrato. Agora eu queria ver novamente os contratos. Tinha algum detalhe nos contratos. Eu me lembro que na época eu me convenci. Mas isso não ficou claro no voto, pelo visto. Eu não recordo esse detalhe do contrato que o senhor... Eu me lembro que eu analisei os contratos na época. Teve uma discussão sobre isso. Mas agora na oportunidade eu estava dando provimento ao recurso, mas por outras razões. E essa tese do ganho de capital e erro no enquadramento legal... Foi o Dr. Cleberson que levantou no último momento e daí o senhor alterou o entendimento, eu me recordo. Foi o Dr. Cleberson que trouxe, acho que se o senhor não estou enganado, esse processo entrou em vista de mesa ou foi vista, não recordo bem. Mas houve um tempo para pensar e trouxe esse argumento e me convenci naquela oportunidade. Mas esse argumento foi trazido no retorno. Agora eu fiquei... Podemos ir. Já são mais de 7 horas, né? Deixa de vista de mesa esse daqui para amanhã. Eu quero ver novamente os contratos. Eu me lembro que era relevante a questão dos contratos. Eu costumo anotar uns rascunhos, talvez ajude aqui, eu estou tentando achar. Tá, mas eu vou encerrar a reunião de hoje. Só um minuto. Chega, são 7 horas. Vou parar a gravação aqui.